Está começando a edição número 2 do Livrescast, o podcast do Livres. As notícias da semana do Brasil e do mundo sob o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou o Mano Ferreira. Eu sou a Mari Ghiseline. Esse é o Livrescast que está no ar. Eleições fraudulentas na Venezuela, semana difícil nas estatais de energia e polêmica das agências de checagem de fatos são alguns dos destaques de hoje. Tem ainda a coluna imperdível de Helena Landau e as contribuições especiais dos economistas Leonardo Monastério e Carlos Góes, além do jornalista Eduardo Wolff, com um depoimento sobre o escritor Philip Roth. Sobre tudo isso, vamos conversar com os nossos comentaristas, o cientista social Magno Cal, diretor de Políticas Públicas do Livres. Bem-vindo, Magno. Olá, boa noite a todo mundo. Prazer estar aqui novamente no podcast do Livres. Sua rede social e o destaque da semana, Magno. A minha rede social de escolha é o Twitter, onde rola muito debate, puxão de cabelo, dedo no olho, soco na cabeça, mas tudo com muito amor. Seu e endereço. Eu sou o @_MKARL. É quase um caralho. That's what she said, inclusive. Temos também a presença... A mãe do menino tá ouvindo. A minha mãe já se acostumou com piadas do caralho. E... Temos também a presença do cientista político Diogo Costa, que integra o nosso conselho diretor. Bem-vindo, Diogo. Já virei fixo agora, né? Você pediu. O que eu tenho que falar? Eu não falei meu destaque. Qual foi o seu destaque? O meu destaque é o casamento de Harry com a menina do Suits. Como bom petropolitano. Como bom Sempre petropolitano, pensando na monarquia. Duquesa de Sussex. Isso, como bom petropolitano, eu gostaria de falar do casamento da família real. A partir da visão de uma pessoa que assistiu 3 temporadas de Suits, que é a série que a noiva trabalhava, e eu devo dizer que é a pior série que eu já vi na minha vida. Não assistam. Eles só tem, 3 plots. De todas as 3 séries que De você todas assistiu. as 5 séries que eu assisti até hoje, eles só tem 3 plots e os plots ficam se repetindo. O cara foi pra faculdade, não foi pra faculdade. Eles ficam descobrindo a semana inteira que o cara não foi pra faculdade e nada acontece. Não assistam Suits. Ainda bem que ela arrumou outra coisa pra fazer da vida, largou essa série que é muito chata e espero que ela seja muito feliz com o Harry. Esse destaque daí foi longo. O tweet dele virou um thread. Virou rant. O Twitter é @DGRCosta. E o destaque é que o Elon Musk falou que ele quer fazer um site pra dar rating de jornalistas. Fazer um fact journalism. Com a gente aqui hoje também, nosso produtor, o jornalista Victor Naya, o nosso catatal. Bem-vindo, Naya. Olá para todo mundo, bem-vindo de volta, o Magno, é sempre bom estar aqui com você, você é uma presença super ilustre, dá luz a esse podcast. Porque eu tô sem camisa e a minha cabeça não tem cabelo, então é por isso que eu dou luz, obrigado. Também quero agradecer a presença do Gontijo, tá aqui também. O presidente, a o chefe Carlinha, da porra a toda. Carlinha. Hoje nós temos 2 embaixadores recifenses aqui. O Diogo, que agora virou também um cara fixo aqui. Mas assim tá virando mesa de congresso da Uni. Bom, as minhas redes sociais são exatamente iguais ao meu nome, sempre com C. Meu sobrenome não é Maia, é Naya. Eu tenho que registrar que o Cláudio Chiquida, que é mineiro, disse que catatal não é uma expressão mineira, isso é invenção da sua cabeça. Mentira, isso daí é uma expressão sul-mineira, que nós temos influência no interior de São Paulo também. Bom, mas o meu destaque da semana, falando sobre a minha querida Minas Gerais, é do nosso ex-governador, Eduardo Azeredo, de Sete Lagoas, que foi o primeiro tucano que participou do mensalão, que foi preso. Ele chegou a ficar foragido durante algumas horas hoje, mas ele acabou se entregando. Quarta-feira, né? E o Azeredo, eu vou dar uma dica só para os policiais. Se querem que ele abra a boca, mande-o para contagem. Temos ainda a presença de Carla Falcão, historiadora, professora, consultora em educação.
E bregueira! Gente, o destaque da semana vai para o Dia do Brega. O país não vive tanto quanto os pernambucanos. O brega, a gente escuta todos os dias, até hoje. Não é só Reginaldo Rossi, a gente se reinventa. E eu trago esse destaque porque é o brega que está fazendo muita gente em Pernambuco, da periferia, prosperar, ganhar grana. Movimento mercado imenso. Mercado livre do estado, porque a galera faz tudo na internet e é uma coisa linda. Então, meu destaque, minhas redes sociais, Carla com K, porque minha mãe é muito, né, criativa. Moderninha. Né, moderninha, minha mãe, bem basiquinha. Carla com K, Falcão, com 2 Fs. Aí vocês vão me encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, porque estou em todas. O segredo é que o F do meio significa Fernanda. Minha gente, Carla Fernanda, novela mexicana, Manuel revelando tudo. Ele quer dizer Mano Ferreira, o nome dele é Manuel Paulo, minha gente. Esse aqui é o programa da Márcia Goldschmidt, cara. Lavagem de roupa suja da família. E direto da cidade maravilhosa para o caos, nosso querido presidente, Paulo Gontijo. Bem-vindo, Paulo. Maravilhoso! Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Eu queria aproveitar alguns comentários rápidos. Primeiro, o Catatal falou que o sul de Minas é que nem falar que Juiz de Fora é Minas. Né? É quase Rio de Janeiro. Minas, né, cara? Rio de Janeiro. Meu destaque da semana vai para o Rio de Janeiro. A gente falou em falta de Estado e incapacidade de se reinventar. A Prefeitura do Rio de Janeiro, nesse momento, tem 2 dos seus principais secretários batendo boca pelo Facebook para ver quem vai demitir. Quem vai pedir demissão, ou a demissão do outro, ou então ameaças de demissão via Facebook, caso o prefeito não... Enfim. Nesse meio tempo, morre o vice-prefeito e começa um processo de impeachment do prefeito. Basicamente, não tem governo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Depois chega o processo de assédio moral, ninguém sabe nem por onde começar. E só fazer uma contestação, Juiz de Fora é tão mineira que pertencia a Barbacena. Exatamente. Não tem nada melhor do que chegar no hotel em Juiz de Fora e pedir um quarto com vista pro mar, cara. Minhas redes sociais são todas iguais. @Gontijo, com GONTIJO, Gontijo RJ. @Gontijo RJ é o Twitter, Facebook, Instagram, me acha em qualquer coisa. É isso aí. Eu também estou no Twitter em @Mano Ferreira, no Facebook Mano Ferreira 2. Acompanhe também as redes sociais Manuel livres, Paulo. no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Sempre em @EuSouLivres e também no YouTube em /livres. E também no site eusoulivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. Você pode assinar o Livrescast para receber todos os nossos programas, adicionando o link do nosso feed que está disponível no site eusoulivres.org. Você adiciona o feed no seu agregador de podcast preferido ou também nos encontra diretamente no iTunes e Google Play ou nos vê através do YouTube em youtube.com/livres. Vamos começar este Livrescast com a notícia da semana. Nicolás Maduro tentou seguir com a política de seu antecessor, o populista Hugo Chávez, mas o diferente contexto internacional mostrou que as medidas típicas do chavismo não seriam o bastante para manter o país em tempo de crise. Com a queda dos preços do barril de petróleo no mundo inteiro, base fundamental da economia venezuelana, a crise se instalou no país. A falta de produtos básicos, como remédios, produtos de higiene, além da inflação descontrolada acima de 800% ao ano, mergulham o país em uma crise não somente econômica, mas sobretudo humanitária. O radicalismo amplificado à máxima potência com as medidas de repressão do governo contra os seus opositores foi o principal marco das eleições presidenciais realizadas neste domingo. Contestada pela maior parte da comunidade internacional em função de denúncias de fraude e manipulação, a vitória de Maduro no pleito mostra que o problema na Venezuela está longe de ser resolvido. Queria começar a discussão perguntando a vocês como o não reconhecimento das eleições venezuelanas pela comunidade internacional afeta o governo de Maduro. Primeiro, eu acho que pode ser uma coisa simbólica e tal, não reconhecimento, mas de fato parece que o espaço de manobra para o governo do Maduro está ficando cada vez menor, né? Os funcionários do governo, os ministros, o próprio Maduro entraram numa batalha discursiva com o Trump, mas a verdade é que vários governos da própria América do Sul não reconheceram a eleição e você vê que ele vai perdendo aliados, né? Era uma coisa inimaginável que ver tantos governos da América do Sul
recusando o apoio ao regime venezuelano há 5 anos atrás. Então, parece claro que a tendência, pelo menos na política internacional, virou contra o Maduro. Então, eu acho que a comunidade internacional e também a imprensa são muito brandas com o que está acontecendo na Venezuela. Se faz um alarde, por exemplo, sobre o que acontece na Síria, mas aí eu vou trazer aqui alguns números, né? Lá na Síria a gente tem aí contabilizados 33,4 mil mortos em conflitos e na Venezuela foram 26.616 mortes violentas. A gente tem 5,6 milhões de refugiados na Venezuela e, de acordo com o Instituto Brookings, são 4 milhões de venezuelanos refugiados e 40% dos venezuelanos querem sair da Venezuela. 800 entram todo dia aqui no Brasil. Todo dia. Então, outra coisa que é super gritante é que você vê o caso da Síria, 889 mil refugiados nos últimos 2 anos. Na Venezuela, 500 mil. E acho que um dado muito importante a gente falar também, aí a gente traz a ONU, especialmente a Unesco, é sobre mortalidade infantil. Quando você vê na Síria que são 17 a cada 1.000 crianças mortas, na Venezuela são 16. O caso lá é gritante e tem gente não só fazendo vista grossa, como gente defendendo esse absurdo. Lá em Pernambuco tem um deputado estadual do PSOL que foi dizer, não, ele foi eleito democraticamente. Democraticamente um cacete, velho. Inclusive, falando sobre os países sul-americanos e latino-americanos de uma forma geral que protestaram contra essa reeleição, entre aspas, do ditador Maduro, vocês acham que o Piñera do Chile pode tomar o lugar do Macri como o grande líder latino-americano que vai puxar a comunidade contra o governo Maduro com possíveis sanções? Não, essa pergunta eu não vejo, talvez, o Piñera desempenhando talvez tanto esse papel, não. Mas olha, eu acho que o Maduro conseguiu abaixar o preço do voto, né? Então hoje você consegue comprar o voto na Venezuela muito mais barato que no Brasil. Então tem essa vantagem. E eu acho que de fato mostra a exaustão de uma forma de controle social cada vez mais falido. Então eu também não vejo o governo Maduro durando muito mais tempo, não. Mas ao mesmo tempo a gente também já conseguiu ver governos muito, muito terríveis conseguindo sobreviver a migalhas, né? Bom, eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente passou meio batido. Que, assim, a gente falou de quem não apoiou o governo venezuelano, mas acho que mais marcante que isso é quem apoiou o governo venezuelano. Assim, o que sobrou de apoio para a Venezuela hoje é Honduras, China, Cuba, Coreia do Norte, Rússia e mais alguma outra... E Síria. Equador? Talvez. Mas acho que nem Equador. Não. Acho que nem o Equador. Aqui no Brasil, PCdoB, PSOL... PT. O presidente do PSOL se manifestou favoravelmente. Então, isso é o que apoia a ditadura Maduro. Né? Mas eu acho também que o próprio Estado brasileiro está sendo frouxo porque tem uma dívida aí de 5 bilhões na conta do povo brasileiro que a gente está tendo que pagar. É muito importante lembrar disso. E a partir do momento que a gente não provoca, de fato, a comunidade internacional para poder fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo na Venezuela, eu acho que a gente está deixando de lado o fato de que tem várias pessoas sendo assassinadas, morrendo porque não têm acesso ao básico numa ditadura, sabe? E outra coisa que eu acho muito importante quando a gente está falando de ditaduras é resgatar essa questão de que existem aqui no Brasil, como vocês bem falaram, partidos que não só defendem o que está acontecendo na Venezuela, como tem defesa de práticas como as que acontecem na Venezuela para o Brasil. Então, disfarçado de democracia. Democracia para os seus semelhantes, né? Eu acho que tem uma coisa que sempre legitima esse discurso totalitário, é assim, bom, mas teve eleição. E aí eu queria lembrar que, assim, o Iraque de Saddam Hussein tinha eleição e ele ganhava todas por 99,8, 99,9. A Alemanha Oriental tinha eleição, tinha vários partidos, inclusive. Eles todos faziam parte da mesma frente e não podia ter nenhum outro partido da mesma frente. Porém, tinha eleição. Agora, um comentário rápido, assim, a incompetência da oposição venezuelana é uma outra coisa que a gente tem que ressaltar. Que dificuldade de manter uma frente unida com um candidato que ganhe. Né? Assim, eles quase chegaram lá com Capriles, não conseguiram se manter unidos. Nessa eleição, se tivessem uma frente única, talvez tivessem mais votos que o Maduro. Mas não conseguiram juntar esforço para isso. Assim. Que país destroçado. Recentemente, numa aula de economia minha na faculdade, o meu professor, que eu não vou citar o nome, vou poupá-lo disso, ele disse que a Venezuela, essa crise é basicamente, ela foi ocorrida por conta
da queda do barril de petróleo, né? Em uma rápida pesquisa pela internet, vocês podem ver que desde 2006 existem editoriais sérios de The Guardian, da CNN, Financial Times, falando que já existia um problema de reabastecimento desde 2006. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a contribuição do economista Leonardo Monastério, também associado ao Livres. Bom, agora todo mundo já sabe que a Venezuela é uma ditadura. Afinal, a democracia é um sistema em que os partidos perdem eleições, já disse o cientista político Pizarowski. Também ninguém mais acredita, tirando uns crédulos e os canalhas de ocasião, que a culpa da crise está no preço do petróleo. Afinal, o preço do petróleo já se recuperou um tanto e a crise lá só piora. A diáspora venezuelana já levou para fora do país 4 milhões de pessoas, ou seja, uns 10% da população. O equivalente seria o Brasil perder todos os habitantes de Minas Gerais. Agora, vamos comparar duas ditaduras socialistas com tiranos ridículos, Cuba e Venezuela. Por que Cuba impede os cidadãos de saírem enquanto a Venezuela aparentemente não se importa? O que me parece é a elite castrista vive da extração de rendas vindas do trabalho da população. Já a Venezuela vive das rendas do petróleo. E essa pode ser feita sem muitos trabalhadores. Portanto, não tem muitos incentivos para impedir que os esfomeados e insatisfeitos com o regime fujam de lá. Somando-se a isso, tem incompetência cômica, trágica do governo Maduro. A Venezuela extrai hoje metade do petróleo do que já extraiu e essa eleição, essa farsa de eleição, é só mais uma cena deprimente desse filme ruim que parece não ter nenhum final em breve. A minha única esperança é que um dia, quando as coisas melhorarem, essa diáspora venezuelana volte ao país e ajude na sua reconstrução. Nós acabamos de ouvir o comentário do economista Leonardo Monastério, associado do Livres. Muito obrigado por essa contribuição, Léo Monastério. E agora, saindo de um momento pesado, falando sobre uma crise humanitária no nosso vizinho, vamos para o Nabucco Disruptivo, um momento feliz desse programa. E o tema de hoje do Nabucco é: Anvisa pode liberar o consumo medicinal da maconha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se prepara para dar o primeiro passo e, a exemplo de diversos países, flexibilizar as regras de acesso e produção de maconha para fins terapêuticos no Brasil. Mesmo após a descriminalização do uso da maconha em 2006, muitos usuários continuam sendo presos como traficantes devido ao texto da lei, que ao invés de especificar condições precisas para diferenciar o usuário do traficante da substância, deixa a responsabilidade a cargo do delegado de plantão no momento da ocorrência. A discussão do momento é para a regulamentação da maconha medicinal, adquirida apenas com prescrição médica. A Anvisa não tem o poder de regular o uso doméstico recreativo da substância. Tendo como base as reuniões preparatórias sobre o tema, que já há anos são realizadas pela agência, a produção seria permitida somente a empresas autorizadas pela Anvisa, mantendo vetado assim o plantio doméstico. Por que essa é uma boa notícia? Qual é a principal vantagem de ver essa flexibilização da Anvisa se tornando uma realidade? Magno. Em primeiro lugar, eu acho que não é o avanço que a gente gostaria de ver, mas é um avanço, né? É uma coisa, é alguma coisa. Eu acho que quando a gente tem grandes mudanças, principalmente mudanças que são carregadas de ideias preconcebidas, de preconceito, como é a questão da maconha no Brasil, e em todo mundo, aliás, não é só uma questão brasileira, eu acho que esses primeiros passos são necessários, né? Você dá um primeiro passo, você mostra para as pessoas que o mundo continua o mesmo, que as coisas continuam normais, e aí você prepara a sociedade para o próximo passo. Sem dúvida, eu acredito que todo mundo aqui nessa mesa gostaria de ver a maconha descriminalizada, legalizada, mas eu acho que todo mundo aqui concordaria também que, né, o ótimo não pode ser inimigo do bom, né? Então, pode ser que esse seja um passo pequeno, e é um passo pequeno, mas outros países que hoje têm a maconha legalizada, começaram com esse primeiro passo. Então,
vamos devagar, o Brasil é uma sociedade conservadora, a gente sabe disso. Então, eu não tenho dúvida que esse é um passo na direção correta. Queria só fazer um adendo à apresentação de Mariângela, né? Que essa lei de drogas, no ano anterior que ela foi aprovada, no caso 2005, o número de presos por causa de drogas era 8,7%. Em 2017 subiu para 32,6%. E uma coisa que me deixa pasma é ver que as marchas da maconha que aconteceram recentemente, tinha gente dizendo Lula livre. Poxa, foi Lula que propôs a lei que encarcerou pessoas pelo fato de portarem drogas, mesmo sem elas terem cometido nenhuma violência contra terceiros. Aumentou consideravelmente, né? 4 vezes. Aumentou em 4 vezes o número de presos. Agora, como eu sou muito próxima a mães lá de Pernambuco, assim, não sou próxima a elas, mas a realidade que elas enfrentam eu conheço um pouco de conversar, de participar das audiências públicas, é que elas não têm dinheiro para comprar esse remédio que é importado. E muito provavelmente elas não vão ter dinheiro para comprar esse remédio que é fabricado no Brasil, e muitos médicos têm medo de receitar maconha. Tem medo, porque o preconceito é muito grande. E o que acontece com essas mulheres, que muitas vezes são mães solteiras, porque os pais abandonam elas, porque os filhos têm deficiência, elas têm que produzir esse remédio, elas têm que plantar a maconha. Então, por mais que seja um primeiro passo, que a gente tem que comemorar, a gente tem que lembrar que quem é pobre, muito provavelmente vai continuar na mesma situação, em situação de criminalização. E a gente não pode ficar aceitando isso passivamente. Eu acho que a sociedade brasileira precisa deixar de lado esse moralismo e começar a enfrentar o problema tal qual ele é. Então você vê a plantação como teria sido um passo fundamental, mesmo nesse pequeno passo. Se a plantação tivesse sido legalizada para essas pessoas, a plantação seria um fator determinante. Sem sombra de dúvidas, porque essas mães elas extraem o óleo para poder darem para os seus filhos. Até onde eu sei, esse tipo de medicamento serve muito para quem tem epilepsia. Eu acho também que para transtorno global de desenvolvimento. Então, como eu não sou médica, eu sou uma mera professora de história que acompanha as discussões públicas sobre o assunto. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que teve uma audiência pública sobre política de gratificação policial lá em Pernambuco, meu estado. E as mães desses meninos e meninas que têm doença, que precisam do remédio de maconha, fizeram um ato super corajoso de dar os remédios de maconha para os seus filhos dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, mesmo havendo policiais na porta. Então, acho que foi um ato... Eu estou me arrepiando falando isso, porque foi um ato de muita coragem, de muita bravura, de pessoas que convivem com medo de serem presas por estarem protegendo seus filhos da morte. Então, é uma reflexão aí para quem está ouvindo. Eu queria só trazer um outro dado interessante da Anvisa. Eu ia fazer uma comparação que pode parecer ridícula e é mesmo, de propósito. A Anvisa trata com o mesmo rigor que tratava, né? Agora passou uma lei no Congresso que, inclusive, a gente teve uma contribuição nessa, que criminalizava a produção de queijos artesanais. Então, você criou no Brasil, da mesma forma que você criou a figura do traficante de maconha, você criou a figura do traficante interestadual de queijos, porque eram não homologados pela Anvisa e pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura. O que acho importante trazer para essa reflexão também, o quanto fica descompensado o que a Anvisa vai liberando ou não liberando. E outra coisa interessante é o seguinte, lembrar que existem vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. É muito bom o Gontijo trazer essa questão do Ministério da Agricultura, porque eles têm uma dificuldade em serem rápidos na resolução das demandas que chegam até o Ministério. Eu digo isso porque lá em Recife, em Olinda, na verdade, que é uma cidade vizinha a Recife, uma pessoa que tinha produção de uma bebida artesanal de muitos anos, que já tinha trazido da mãe e da avó dela, foi proibido de vender a bebida porque não tinha um selo. E para ela conseguir esse selo, foi 1 ano que ela ficou fechada, sem ganhar dinheiro. Então, se para uma bebida que é a base de cravo e outras especiarias super populares, estava se preocupando com a quantidade de... Uma das melhores bebidas do carnaval. O axé de fala, comprem o axé de fala quando forem Rua do Amparo, número 62, bairro do Amparo, Olinda, Pernambuco, Brasil. Eu sou cliente. Então, assim, se você vê com uma bebida como essa, eles estavam se preocupando com a quantidade de uma erva
que é lícita, imagine como vai ser para poder liberar assim, no Brasil, você contar com isso é piada, assim. A Carlinha fez exatamente o que eu fiz na edição passada. Ela transformou o momento alegre no momento preocupante. Então vamos. Mas o que eles estavam falando, na verdade, é de um assunto que a gente tem que trazer cada vez mais vezes aqui, que não sei se o Diogo vai falar sobre isso, mas é como que essas agências reguladoras, na verdade, estão mais preocupadas em, de repente, proteger um mercado, um laboratório farmacêutico, um grande produtor de queijo. Eles estão preocupados em proteger grandes produtores, porque não tem cabimento nenhum. Assim, o estudo, realmente, de tudo que se pesquisou até hoje sobre os benefícios da maconha, você pesquisa na internet cada componente, como cada componente age em cada parte do organismo, dá para você fazer zilhões de remédios com aqueles componentes. Eu quero trazer uma provocação, que eu estava lendo recentemente um artigo do Tyler Cowen, e o último livro dele, ele fala um pouco sobre como que a sociedade moderna está muito complacente. Ele fala, olha, de todas as drogas que a gente poderia ter escolhido legalizar, por que a gente foi logo para maconha, que é uma droga que te deixa mais sonolento, mais depressivo? Ele acha que isso é meio que uma marca da civilização. Tipo, a gente poderia ter ido para LSD, que é mais ligada à criatividade, ou a cocaína, que é mais ligada à intensidade, mas as sociedades, a droga que ficou a droga do momento, depois dos anos 2000, ficaram os opioides, principalmente, que hoje nos Estados Unidos são meio que uma epidemia, e a maconha. E eu acho que isso é interessante, né? Imaginar por que existem certas modas, né, e tendências de drogas, e por que a maconha se tornou talvez esse principal símbolo aí, em vez de serem outras drogas, inclusive o cigarro, etc. Só lembrando aqui que amanhã é sábado, para quem está em São Paulo, já continuando nesse mesmo tema, vai ter a Marcha da Maconha, o Livres vai estar participando. Começa às 2h20 da tarde na Esquina da Liberdade, na Avenida Paulista, 1499. Então, vamos lá. Como a gente vai falar desse assunto hoje, então a gente tem uma surpresa. Para quem não conhece, tem um professor do Instituto Mises americano, professor Mark Thornton. Ele fez uma análise muito bacana sobre o quanto custa a guerra às drogas, e ele lançou um livro que a gente traduziu aqui pela LVM, Criminalização, Análise Econômica da Proibição das Drogas. Esse livro é muito bacana, as palestras dele no YouTube, para quem tiver a fim de procurar, são muito legais, ele conta histórias muito bacanas, muito parecidas com o que a Carlinha falou aqui, com o que a gente falou sobre opioide, o cara que, de repente, podia ter, depois de uma cirurgia, usado algum componente, alguma substância da cannabis, e acabou tomando Vicodin e ficou viciado, e aí ele não tinha mais receita e foi parar no vício, né? Então, assim, a gente tem um ambiente muito complexo para explorar, para estudar e para desmistificar. E esse livro, a gente tem 3 exemplares para sortear. Se a gente conseguir 100 participantes, a gente vai sortear 1. Se a gente conseguir 200 participantes, a gente vai sortear 2 livros. E se a gente conseguir 300 participantes no sorteio, até semana que vem, a gente vai sortear Mari, 3 livros. E como é que o pessoal pode participar do sorteio? Se a gente participar do podcast, a gente ganha um também. Para participar, só tem que acessar o site sorteio.lvmeditora.com.br. Lá vai ter um formulário, você preenche o formulário e aí semana que vem a gente anuncia os ganhadores. Se inscreva para que tenhamos mais livros sorteados. Exatamente. E agora vamos para a nossa próxima sessão. Depois da notícia positiva, que é a sinalização da liberação do cultivo de maconha medicinal pela Anvisa, vamos ao Observatório Luiz Gama. E o tema do observatório de hoje é polêmica acerca das agências de fact-checking. Tá muita polêmica isso. Com a proximidade das eleições, há tempos muitas instituições e organismos avisam dos perigos das fake news difundidas na internet, ou seja, as notícias falsas. Além de diversos meios de comunicação, até o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lançou iniciativas para tentar controlar o efeito dessas notícias falsas.
Agências como a Lupa, ligada à Folha de São Paulo, e a Aos Fatos, que se diz sem ligações institucionais, obtiveram uma espécie de certificação da rede social Facebook para realizar as checagens da veracidade das notícias. Apesar da rede social não suprimir completamente as notícias consideradas falsas, elas ficam menos visíveis, porque o Facebook faz com que o algoritmo diminua o alcance dessas notícias. Grupos como o MBL estão classificando a prática como censura. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, emitiu diversas notas oficiais defendendo a importância do fact-checking no novo universo, que descortina a partir da inserção definitiva da internet nas estratégias de campanhas políticas. Eu quero começar essa discussão trazendo à cena uma polêmica que aconteceu com o nosso associado, o economista Carlos Góes, de Brasília, que também trabalha atualmente na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e vai contar o que aconteceu. A agência Aos Fatos fez uma checagem de uma entrevista do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Algumas pessoas que conhecem mais de previdências, entre elas o Pedro Neri, chamou a atenção de que a checagem estava errada, porque ele tinha mencionado que nós, Brasil, gasta 13% do PIB com a previdência. Eles tinham dito que esse dado era falso. Por quê? Porque o jornalista que fez a checagem foi lá no site do governo federal, do Ministério da Fazenda, da Secretaria da Previdência, e viu que na verdade era 8, alguma coisa do PIB. Qual que é o problema? O problema é que quando você junta governo federal, estados e municípios, você chega em 13% do PIB. A informação estava correta e os especialistas que se focam nisso têm um trabalho importante de corrigir checagens erradas, melhorando a qualidade desse tipo de produto. Foi isso que ocorreu, foi feita uma meta-checagem pública e todo o trabalho publicado deve ser criticado também publicamente. Esse é um dos pontos que eu enfatizei. Não faz sentido para essas agências achar que toda crítica substantiva se confunde com as críticas não substantivas ou as críticas bobocas de gente como o MBL, que diz que todo fact-checking é de extrema esquerda, que é uma coisa conspiracionista. Isso é uma coisa completamente errada, mas dois tipos de críticas não se confundem. Existe uma crítica que é substantiva, que faz melhorar o trabalho deles, existe uma outra crítica que é puramente ideológica. E nesse momento faz sentido você tratar as críticas substantivas de uma forma muito séria, exatamente para não dar mais força às críticas não substantivas. Eu entendo que o pessoal das agências de fact-checking estão sob muita pressão. Esse dossiê que o pessoal da MBL divulgou é uma coisa bem problemática, bem não só mal feita, mas completamente enviesada e completamente ideológica. Eu ouvi de ameaças que esses jornalistas têm sofrido. Isso é completamente inaceitável, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio como se essas críticas ao próprio princípio do fact-checking fosse a mesma coisa das críticas substantivas ao trabalho que tem sido feito. Então o fact-checking é essencial, mas para ser essencial ele precisa ser bem feito. Em grande medida ele não tem sido bem feito. Para melhorar, ele precisa não só se desenvolver ao longo do tempo com pessoas que vão se especializar nesse tipo de trabalho, mas precisa também ouvir cada um dos especialistas em cada um dos temas, porque os jornalistas que estão fazendo esse tipo de checagem, na verdade, não são especialistas. Acabamos de ouvir o depoimento do economista e associado do Livres, Carlos Góes. Carlos, muito obrigado pelo depoimento. Gontijo, para começar, é censura? Fact-checking? Como é que é essa história? Eu acho que tem duas coisas que são muito interessantes nesse debate, né? Primeiro é que assim, as definições de censura mudam de acordo com o interesse do dia. Então, quando eu boicoto não é censura, quando me boicotam é censura, Galera, censura é quando o Estado proíbe, né? Enfim, aprender isso. Empresa privada simplesmente está expulsando você insatisfeito daquilo. A outra coisa é assim, é feito por pessoas de esquerda. Vamos virar agora, vamos fazer o perfil ideológico das pessoas, e aí a gente vai atribuir. Se ela é de esquerda, ela não presta fazer um trabalho de checagem. Se ela é de direita, ela presta. É isso. Ou vice-versa. Vamos cair na armadilha que a esquerda plantou o tempo todo. Vamos reproduzir todos os métodos que a gente passou anos e anos criticando, de não vamos estigmatizar a pessoa pela posição política, vamos falar da competência, vamos falar do indivíduo, não. Virou um coletivo de esquerdistas aquilo. Mete uma etiqueta na testa de todo mundo, desqualifica e acabou. Obviamente que a censura vem do Estado, mas eu acho extremamente válido quando uma
Você vai num restaurante ruim, você mete pau no restaurante. Você vai numa universidade e ela não está ensinando, você mete pau. Eu acho que quando você vê agências que supostamente estariam fazendo trabalho dela, tá fazendo trabalho merda, você fala e denuncia a agência. Um trabalho merda é o diferente de você falar que tá sendo censurado, né? Mas censurado você dá aí eu acho que tem, aí eu acho eu acho que tem uma questão também, né? Que existe uma dupla exigência do Facebook que não é razoável. Uma é que o Facebook publique absolutamente tudo, sem nenhum filtro, e a outra é que ele seja responsável por aquele que ele está publicando. Se você está colocando as duas coisas juntas, não dá para nenhuma empresa conseguir chegar nesse nível de compliance, né, de observância de normas. Isso é o grande desafio de todas as empresas de tecnologia que vendem conteúdo de outros. Né? O que acontece com todos eles é que eles falam assim, não, são uma plataforma, mas eles monetizam o teu conteúdo e não se responsabilizam pelo que eles estão ganhando dinheiro em cima. Isso é uma questão complicadíssima para ser resolvida, que ainda não foi. Agora, eu acho assim, super válido as críticas, tem que ser criticado. Acho que quem critica as agências de fact-checking é a sociedade civil desorganizada e vale a pena. Agora, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na histeria de censura. Sim, temos um livre mercado. Temos um livre mercado de agências de fact-checking. Os caras vendem reputação. A partir do momento que a reputação deles for manchada, acabou. Não, mas vocês não acham que tipo o qualquer dano que seja feito por essa galera que tá malhando é muito menor do que o dano que pode ser feito pelo Facebook tá escolhendo um método ruim de filtragem de conteúdo? Bom, se o Facebook começa a compartilhar conteúdo merda, ou se as agências, como bem disse o Gontijo, se as agências fazem um trabalho ruim, quem vai perder são as agências. Mas para isso precisa ter essa crítica. Não, eu não tô discordando da crítica à agência do fact-checking. Eu não tô discordando do ponto que o Ou a crítica ao método que o Facebook escolheu para fazer uma triagem do seu conteúdo. Eu posso discordar do Facebook sem dizer que é censura. Eu posso falar, olha, tudo Facebook, bem, mas o seu conteúdo é uma bosta. Então, mas utilizar a palavra censura, eu acho que tá errada, mas eu acho que de todos os males que a gente tá vendo, é o menor. Sim, mas o que a gente tá discutindo... Tá errado, mas é o menor. Eu acho que é bem pior... O que a gente tá discutindo aqui é se censura faz sentido ou não. Sim, mas você escolher que uma agência que cheque quando o Lula fala que quanto mais me atacam, mais forte eu fico, e diga que isso é verdadeiro, e quando outra pessoa usa sei lá, outros dados aí, bom, quando o Amadeu falou lá da carga tributária do IBPT, eles falam, bom, mas tem um estudo da GV que diz que é outra coisa, então é duvidoso. Então, assim, absolutamente qualquer número que tenha, né, qualquer dado do PIB, tem um Banco Mundial, mas a FMI diz outra coisa. A agência pública que confirmou que nós temos um monopólio na mídia, né? O Boulos falou que nós temos uma mídia monopolista e eles disseram que é verdadeiro. Nós temos uma categoria na agência pública que ainda é cedo para dizer. Ou seja, né? Tudo. O que eu acho engraçado só. Tudo pode ser cedo a dizer. Uma licença é que o pessoal que critica a Globo não lembra que foi o grupo político deles que mais liberou concessão pra Globo na história, né? E que quase todas as notícias que nós comentamos, as notícias que derrubam políticos de tudo quanto é partido, vêm da grande imprensa, né? O furo do Mensalão da Folha de São Paulo, o furo que derruba tucanos agora também. Exatamente, nós temos a mídia de todos os tipos trazendo furos, então, mas é uma questão, né? A internet, principalmente Twitter e coisa assim, pick and mix, né? Você pega as coisas que você não gosta, xinga o que você não gosta e bola pra frente. Mas acho que tem um salto quântico na qualidade do debate quando você para de falar que assim, é censura, né? Ou Facebook é uma empresa de esquerda vamos discutir quais são os critérios que as agências usam. E né? É exatamente o ponto que o Góes trouxe no comentário dele. É isso, assim, é um critério, assim, o salto é monstruoso de um pro outro, né? Porque uma coisa é a histeria do coitadismo, né? Eu sou um pobre coitado, e vamos falar a verdade, assim, tinha muito fake news mesmo. E tinha uma estratégia claramente montada de fake news, de lança um blog obscuro com um nome chamativo, divulga isso, vende como se fosse verdade, usa uma manchete com lead duvidoso. Temos que enfrentar esse problema. Agora, voltando para as agências, assim, eu concordo, né? Tem um critério que eu acho maravilhoso, impreciso. Se o cara erra o número por 0,002 ou por 10%, tá na mesma categoria, né? Você pode usar impreciso para tudo. Tem subjetividade? Tem que discutir. Agora, as agências de fact-checking vão virar parte do panorama político.
vão virar mais um player importante. E é bom que seja assim. É bom que seja e que se ofereçam novas opções. Eu acho que vale para uma grande discussão que a gente tem sobre política pública liberal. Que assim, se a gente não oferecer políticas públicas liberais para os problemas, a esquerda oferece. E eu acho que a mesma coisa vale para a agência de fact-checking. Se não se oferecerem mais agências de fact-checking, bom, vai sobrar um nicho. Eu acho que, como o Góes falou, é uma questão de investir no aperfeiçoamento das agências, né? É um mercado muito recente no Brasil. São jornalistas, em geral, não especialistas, como o Góes destaca, e que não têm tanta experiência ainda com checagem desse tipo, né? Com dados, enfim. E como um ponto que o Góes também trouxe, que eu acho que vale destacar e sublinhar, é que é normal, com o tempo, que essas agências comecem a criar redes de especialistas em várias áreas que vão ajudar os jornalistas a fazer aquela checagem de modo mais preciso. E isso é uma questão de tempo que precisa ocorrer. Isso é questão de tempo e aprender com as críticas, né? Eu acho que quando você faz uma coisa no espaço público, você publica uma ideia, você publica um trabalho que você faz, eu acho que todo mundo aqui tem experiência com isso, você está sujeito a críticas que vão ser feitas no espaço público, né? E isso enriquece seu trabalho, enriqueceu o meu, enriqueceu de todo mundo aqui, as críticas que a gente recebe. E isso é parte do aprendizado, né? Não, a gente tem que obviamente, não recorrer a essas falácias de ad hominem, etc. Mas eu não acho que é ruim a gente saber mais ou menos os vieses que tem os diferentes órgãos de comunicação, os diferentes jornalistas. Eu acho que quanto mais transparência a gente tiver, melhor. Não vejo isso. Eu acho que tem uma coisa importante que é o surgimento de um novo mercado. Nesse mercado da verificação de informação, é uma coisa que sai de dentro dos jornais, porque os jornais não têm mais isso. Então, antigamente, as grandes revistas, as grandes redações, sempre tinha alguém que checava a informação do que era publicado, e quando você vai principalmente pela urgência do online, acaba isso. Então, você aumenta monstruosamente a quantidade de erros, não só de dados, mas de português mesmo, e você cria um novo mercado que é o seguinte, bom, quem é o ser externo que dá uma referência para as pessoas do que está correto ou não aqui? É um mercado que não está consolidado. Tem muita Aliás, quem quiser empreender nesse mercado tem muita oportunidade. Muita, assim, não falta. Eu acho interessante, é uma mistura de todas essas opiniões, é que, assim, como bom liberal, a gente defende muito que a regulação, a checagem, se aquele produto, aquele serviço é bom para a gente ou não, seja feito pelo mercado privado e não pelo público. Então, eu acho que isso vai acabar sendo um treino para a gente. Acho que, como o Diogo falou, quanto mais transparente, mais a gente buscar saber quem são essas agências que estão certificando determinado conteúdo, é um treino para a gente quando a gente estiver, de repente, evoluindo para aquilo que a gente gostaria de... quem que está certificando o meu produto? Porque não é mais o Estado, agora é uma agência privada. Como essa pessoa pensa como? Essa pessoa entende o que é bom, o que é ruim para a saúde. Então, acho que, como bom liberal, é gostoso a gente ver um negócio desse acontecendo. Não é ruim, é um negócio positivo, porque é um treino. É um treino e a gente vai aprender muito com isso. Eu vou aproveitar para cutucar, porque existe muita crítica entre os diferentes grupos do movimento liberal de que, por exemplo, na educação só se ensina Paulo Freire, esses grupos de checagem de fato são todos de esquerda, mas sim, quais são as alternativas que os liberais estão oferecendo? Eu acho que é bom começar a cutucar, sair todo mundo da zona de conforto e começar a produzir aquela coisa. Você sabe como é que funciona o mercado, se não tem oferta, vai aparecer a concorrência. Aí a concorrência vai lá, ocupa aquele espaço, domina o mercado. E aí? Na política não é tão diferente, não. Então me incomoda muito essa acomodação dos grupos liberais de agir. Porque a gente acaba morrendo em discussões vazias de internet, discussões infrutíferas. Porque a meia hora que o cara tá ali perdendo tempo num discurso trash no Facebook, ele podia entrar no portal da transparência e tentar entender uma conta do governo. Eu acho que há um espaço para empreendedorismo, como a Carla e o Gontijo falaram, e algo que a Mari falou que é uma boa pergunta é qual é a alternativa, né? Eu estava vendo que esse mês, essa semana, teve teve a notícia que aquele rating do Estado chinês chegou a 11 milhões de pessoas que foram proibidas de andar de trem, algumas outras milhões de avião, que é um sistema que eles estão desde 2014 para ver se de fato... ainda versão beta, né? Versão mais madura para ser lançada em 2020.
Mas a gente está vendo, por exemplo, o que é um Estado que está fazendo não apenas o fact-checking, mas um social rating checking de uma forma incrível, né? Se você obstrui a calçada, se você não paga a sua dívida. E o curioso do que está acontecendo na China, e talvez a perversidade ainda do sistema, não apenas que eles não permitem que você faça certas coisas, você não consegue fazer reserva no hotel bacana, você não consegue fazer uma compra luxuosa na internet, você não consegue embarcar para uma viagem, mas eles vão além disso, né? Tem certas províncias que se você liga para alguém, ligar para o celular da pessoa, toca uma mensagem antes falando que essa pessoa é caloteira, ela não está pagando sua dívida. Em alguns cinemas você vai e antes no trailer aparece a cara de pessoas que não pagam dívidas para você, né, identificar. E o pior, as pessoas que estão associadas a você nas redes sociais também são afetadas pelo seu crédito negativo. Ou seja, se você percebe que uma pessoa ali está na lista negra do Estado, você tende a ver, cara, qual o custo que isso está me correndo. Nossa, aqui. isso Eu é posso muito Black bloquear. Mirror, hein? Exatamente. Mas essa alternativa, acho que é uma alternativa mais perversa que a tecnologia pode nos levar. Pois é. Essa é uma discussão longa e agora vamos ouvir uma bela contribuição da nossa presidente do Conselho Acadêmico, a economista e advogada Helena Landau. Tivemos uma semana bastante turbulenta na área de energia. A greve dos caminhoneiros chamou a atenção para a viabilidade da política de fixação de preços de combustíveis no Brasil em pleno ano eleitoral. A empresa Petrobras tem se mantido firme na decisão de fazer o repasse diário dos aumentos e, por que não, das quedas do preço internacional do petróleo, seja em função da própria queda ou aumento do preço do barril, seja em função da variação do dólar. Essa política vem sendo questionada pelo Congresso Nacional, que em ano eleitoral, evidentemente, gosta de mostrar o serviço para a população. Esquece dos impactos que pode ser causado na empresa, que veio de um período de grande intervencionismo que causou muitos prejuízos à Petrobras e, por que não, ao povo brasileiro. O subsídio, quando é dado, deve fazer parte do orçamento, não deve ser utilizado em empresas estatais para isso. Além do que, é importante lembrar que o preço que chega nas bombas não é de exclusiva responsabilidade da Petrobras. O preço vem carregado de impostos. O governo federal, de sua parte, decidiu eliminar a cobrança da CID. Falta agora saber o que fazer com ICMS, PIS, COFINS. Portanto, a discussão está longe de ser encerrada, principalmente se o preço internacional do petróleo continuar subindo. Há estimativas de que se o preço chegar a 90 ou 100 dólares, o preço da gasolina pode chegar a R$ 7,00 na bomba. Então, estamos longe de uma solução definitiva. De positivo foi a troca da redução da CID pela reoneração, que estava parado no Congresso Nacional. Nesse ponto, acho que o Ministério da Fazenda saiu ganhando da discussão. Na área de energia elétrica, uma péssima notícia. O Congresso Nacional resolveu engavetar a medida provisória 814. Essa medida provisória permitia a privatização do sistema Eletrobras e, especialmente, criava condições para a privatização das distribuidoras de energia elétrica do grupo. Essas distribuidoras, nos últimos 20 anos, absorveram do sistema Eletrobras quase 30 bilhões de reais. Prestam os piores serviços. As perdas da Amazônia, por exemplo, chegam a 44%, quando você poderia dizer que no setor a média estaria em torno de 15%. Tem custos operacionais que são o dobro dos custos operacionais permitidos pela regulação. A ANEEL parece não se importar com a qualidade do serviço enquanto se trata de estatal. Vamos ver agora o que o Congresso Nacional nos oferece. Pois sem a privatização, os prejuízos serão imensos para o Grupo Eletrobras. Os acionistas da empresa já decidiram que, se a privatização não ocorresse, iriam direto para a liquidação. Liquidação custa caro, liquidação dá trabalho. Liquidação não é a primeira opção, mas é o que resta para a empresa. Enquanto isso, há discussão de quem prestará os serviços nesses estados, da Amazônia, do Acre, Rondônia, Roraima, Piauí, Alagoas. Isto é uma resposta que o poder concedente e a agência reguladora têm que dar, porque foram eles que não conseguiram colocar a privatização para frente.
Vamos ver o que vai acontecer com o setor de energia nos próximos dias. No momento, as perspectivas são muito negativas. E acabamos de ouvir a coluna de Helena Landau, a nossa presidente do Conselho Acadêmico, economista e advogada. E agora vamos para a nossa entrevista com a liderança do Livres em Pernambuco, Carla Falcão. Eu pensava que esse finalzinho tinha me chamado de Carla Fernanda de novo. Carla Fernanda Rodrigues de Fraga. Carla Falcão, você esqueceu o nome da minha mãe, o único que eu uso. Nós compartilhamos Falcão no sobrenome. Pra quem não sabe, Manuel Paulo, vulgo Mano Ferreira, é meu primo. Vão acusar de nepotismo essa entrevista. Mas, Carla, começa dizendo o que é o Embaixadores de Zeis, que é a menina dos seus olhos. Então, primeiro é importante explicar o que são as ZEIs, né? ZEIs são as Zonas Especiais de Interesse Social. Foi uma divisão e, na verdade, uma identificação de bairros da periferia do Recife que sofriam recorrentemente com a ameaça da especulação imobiliária, muitas vezes orquestrada pelo poder público. E aí o objetivo da lei de ZEIs foi criar uma proteção para que essas pessoas não perdessem as suas casas, devido ao fato de muita gente não ter o título de propriedade sobre as suas residências. Terminam não sendo proprietárias de fato. Né? É, exatamente. E aí, no ano de 2016, Sérgio Bivar, né, que é uma liderança muito importante para a gente lá em Pernambuco, foi vice-candidato à prefeitura do Recife, e ele conheceu muito de perto a realidade das ZEIs e viu que os jovens dessas regiões ficavam muito ociosos, porque, infelizmente, a gente não tem tantas atividades alternativas para essa turma fora do horário da aula, né? E a própria escola não é um ambiente tão acolhedor, assim, embora Pernambuco fique aí dizendo que tem orgulho de ter a melhor educação do país, a gente de 0 a 10 tem uma nota 3,9. E aí Sérgio chegou para mim e falou, Carla, tu é professora, tu tem uma vivência aí na periferia do Recife, eu cresci numa comunidade que hoje é conhecida como o bairro mais violento de Paulista, que é uma cidade da região metropolitana do Recife. Ele falou, tu vivenciou muita coisa que essa turma vivencia, eu acho que tu tem a sensibilidade para tocar um projeto que ensinasse esses meninos a serem protagonistas das mudanças que eles querem ver nas comunidades. E aí eu orquestrei toda essa parte de fazer o projeto político-pedagógico, mas, antes de tudo, entendendo qual era a realidade que essa turma enfrentava, porque a periferia do Recife é diferente, sim, da periferia de Paulista. Ô, Carlinhos, em que ano que começou esse projeto todo? Então, a gente começou a estruturar o projeto político-pedagógico, e quando eu falo político, gente, não é uma questão de a gente usar a estrutura do projeto para disseminar uma ideia política, não. É para pensar qual é a política no sentido de condução pedagógica que a gente quer assumir frente àqueles alunos. É porque quem não é da educação não está habituado com esse termo, né? Então, como eu sou professora de formação e fui coordenadora do projeto, acho que é importante trazer esse esclarecimento. Sei. Então, a gente começou a construir o projeto, acho que em março do ano passado, e aí a gente teve 3 meses para fazer toda a ementa, para poder fazer a busca de todos os professores voluntários, que foram voluntários, de buscar todos os monitores que também foram voluntários e que durante o projeto apareceram vários outros. A gente também teve que ir em todas as escolas fazer o convite para os alunos. E esse processo, eu estava lá em Recife na época, acompanhei de perto, foi problemático, foi complicado conseguir falar com as escolas. Terrível. Então, toda aquela questão que eu tinha conversado antes, das pessoas estarem desmotivadas, delas terem sido enganadas muitas vezes, e a gente chega a dizer, não, o projeto não paga, vai ser assim, vão ter tais oficinas. Elas não acreditavam. E eu lembro, depois eu vou contar algumas histórias curiosas que eu acho que o pessoal vai gostar de saber, mas é que a gente teve 3 meses somente para poder estruturar tudo isso e já começar as aulas. Então, foi uma correria gigante, porque chegou num ponto na última semana, e assim, sem brincadeira, a gente tinha várias pessoas para contatar, elas não estavam respondendo a gente. A minha equipe não estava conseguindo dar conta. Aí eu parei no telefone e disse, eu vou conseguir os 120 alunos, porque eu disse que ia conseguir. Aí eu lembro até que o mano falou pra mim, não vai dar,
Vamos redimensionar o projeto. Redimensionar um cacete. A meta, missão dada, missão cumprida. E aí era eu ligando pra todo mundo, botando no Facebook, desesperada, ligando pra diretora de escola onde eu ensinei. Puta merda, quando eu vi, a gente tinha mais de 150 pessoas interessadas. E aí a gente... Eu disse, essa mulher é um furacão. Carlinha, falando em gente interessada, os nossos ouvintes aqui, pessoas que com certeza eu já fiz a propaganda do nosso podcast para psicopedagogas e ex-professoras minhas, pessoas que pretendem fazer projetos similares aos seus em outros lugares do país. Se fosse para você brevemente tentar resumir o que essas pessoas precisam e quais são as principais inspirações. Beleza, acho que antes disso eu preciso explicar o que a gente fez no Embaixadores de Zeis. O Embaixadores de Zeis foi um projeto que atuou em 2 segmentos. Primeiro, oferecer formação para adolescentes, para que eles compreendessem o que é o empreendedorismo social. Ou seja, utilizar táticas de mercado para resolver problemas da comunidade que eles viviam. Então, a gente teve oficinas de motivação e trabalho em equipe, gestão de projetos, informática para gestão de projetos. A gente teve de educação financeira, urbanismo tático. Então, a gente tentou dimensionar para eles desde como se estrutura um projeto até como se coloca ele em prática. Né? E é exatamente para fazer com que eles entendessem que eles podiam ser agentes de transformação do lugar onde eles viviam. Então, em vez de simplesmente viver o problema, reconhecer que problema é esse para aprender como agir para resolver esse problema. E a partir disso, junto com a Cranium, que é uma empresa de aceleração de projetos empreendedores, a gente conseguiu criar. E assim, foi uma criação dos alunos, a gente não dizia para eles o que eles tinham que fazer, ideias deles, 19 projetos de empreendedorismo social. Tem um que eu acho excepcional, que é o Bico. E o Bico é o seguinte, eles perceberam que tinha muita gente desempregada, mas todo mundo sabia fazer um bico. Aí eles pensaram, tem um monte de prédio aqui que não tem encanador, que não tem manicure, então vamos cadastrar todo mundo para a gente começar a conseguir... para fazer um banco de dados e conseguir trabalho para essa turma. Então, você pegar um adolescente de 15 anos que estava vendo gente desempregada dentro de casa e percebeu que podia ele mesmo criar uma alternativa, criar uma solução, isso é impagável. E quais foram os nossos resultados? Né? 109 alunos formados de 48 comunidades. A gente teve 11% dos nossos alunos contratados por empresas locais e multinacionais. A Sodexo Brasil contratou 9 alunos nossos e, assim, todas as empresas que selecionaram nossos alunos fizeram comentários muito positivos sobre a formação que a gente deu para eles, porque não era uma formação apenas técnica, por assim dizer. A gente sempre... e aí, respondendo a tua pergunta, para um projeto como o nosso conseguir bons resultados, o que é que precisa? Primeiro, antes de qualquer coisa, entender que aquele aluno precisa integralmente da sua atenção e do seu respeito. É você saber como escreve o nome dele. É você saber onde ele mora. Saber qual é a história de vida daquele aluno. Depois disso, mostrar para ele que, embora o mundo seja um caos, ele vai ser tratado com muita proteção. E era isso que a gente fazia. A gente buscava em casa, deixava em casa. E se por acaso a van atrasasse, a gente ligava para pedir desculpas, para eles entenderem que eles mereciam respeito. Um respeito que muitas vezes não é dado em outros lugares. E a gente passa por um momento super especial que a gente, por apenas 200 e... Pelas minhas contas e pela minha memória, que pode estar falha agora, acho que foram R$237. A gente conseguiu dar uma oportunidade absurda para esses meninos. Foi um programa de imersão. Todos eles passaram o final de semana inteiro dedicados a pensarem como aprimorar os seus projetos. Só que a gente não fez isso em qualquer lugar. A gente fez no Hotel Fazenda. E tem um aluno que se emocionou quando soube que iria, né? Pois Conta essa história. Danley. A gente tava... Danley, que escreve D-A-N-R-L-E-Y. Eu sei como se escreve o nome de absolutamente todos os meus alunos. Todos. E aí, lá, quando a gente anunciou, primeiro, a gente não contou que era passeio, porque eu sou professora e eu me nego a dizer que estou levando aluno para passeio. Passeio o aluno faz sozinho. Entendeu? Comigo ele está fazendo aula, e é uma aula num lugar diferenciado. E aí eu contei todas as obrigações que eles iam ter, todas as responsabilidades, e eu levei 109 filhos dos outros. Entendeu? E quando a gente contou, teve um aluno que começou a chorar.
E aí a gente pensa que é besteira, mas teve um aluno que chegou pra mim e falou: tia, eu não quis dormir porque a cama era muito boa e eu queria sentir aquilo mais tempo. E aí a aluno chegar e dizer: pô, eu vou comer tudo que eu tenho direito, porque, sabe, é você chegar e dar para aquelas pessoas o tratamento que elas merecem, que elas não têm. Acho que a gente precisa fazer com que essas pessoas possam se transportar para outra realidade. Eu digo isso porque eu tenho uma memória da minha infância que era ver o comercial da Danoninho. E eu sabia que minha mãe nunca ia ter dinheiro para comprar o Danoninho que aparecia na propaganda. E aí era aquele Danoninho bem popular, quando tinha dinheiro para comprar, que eu botava a colher e botava no congelador. E eu sei o quanto era bom eu passar as férias na casa do meu primo, porque lá eu ia ter acesso a outras coisas que eu não tinha na minha casa. E eu sei o quanto o ter acesso ao diferente faz a diferença. Né? Uma pessoa que nunca comeu Nutella não vai saber qual é o gosto da Nutella, não vai querer comer Nutella. E então, quando a gente fala de exigir que as pessoas sejam livres e que elas façam as melhores escolhas, a gente tem que dar também as melhores ferramentas. E oportunidade também. Oportunidade. E tratar aquela pessoa como alguém que merece muito respeito. Porque alguns episódios interessantes, né? Certa vez a gente teve uma aula integral. E na aula integral era o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. E aí um aluno chegou pra mim, ele tava na última fila, eu tava na primeira mesa, aí muitos me chamam de tia Carla. A tia Carla, oi, meu amor. Então, eu queria falar uma coisa pra senhora. Diga, é que aqui todo mundo come junto. O professor tá comendo na mesma mesa que eu, os monitores também. Na escola, eu acho que isso só acontece, sei lá, Finlândia, né? Essas coisas que a gente vê nos filmes. Porque na minha escola não tem isso, não. Os professores pegam a comida e levam para a sala dos professores. Então, é tratá-los como pessoas que, embora estejam numa fase de desenvolvimento diferente da nossa, eles têm muita condição de fazer muita coisa. E é um aluno chegar e dizer: obrigada, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu descobri. Chegar uma mãe e dizer: você mudou a minha família. Sabe? É tratar a autoestima também, né? Porque Sim. é uma das coisas que até a Glória Álvares fala muito, que a gente aqui na América Latina, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima. É que a gente pode as coisas, porque a gente tem muito medo de acha que a gente não vai conseguir, né? E é um negócio de louco, assim, porque você dá... eu fico brincando com o menino, né? Dá uma asinha, a cobra voa. Voa. Porque os meninos já se apresentaram, eles já foram convidados e participaram, por exemplo, do encontro estadual do SFL. Deram show. Eles foram convidados para a Fundação Joaquim Nabuco. Aí foi muito... isso é uma história maravilhosa. Não, mas uma coisa muito foda que aconteceu é que tinha uma pessoa da Secretaria de Educação do Governo do Estado que chegou e perguntou qual era o segredo para os alunos se apresentarem tão bem, porque eles tinham aula de empreendedorismo na escola e não funcionava. Qual era o programa do governo que tinha capacitado tantos alunos? Né? Não tinha, porque o programa do governo pega um professor de química que é frustrado até na própria profissão e manda ensinar empreendedorismo para os alunos, entendeu? Não rola. E aí o aluno chegou e respondeu: sabe o que é? É que lá eu fui bem tratado como nunca me trataram na escola pública. Então, o que eu tenho para dizer é, se alguém quiser tocar Embaixadores de Zeis, eu digo, eu posso ajudar em toda a construção do projeto. Mas eu só assino o projeto se eu ver que a pessoa tem, de fato, compromisso para se entregar. Porque, para mim, educação é muito mais do que ensinar conteúdo. É você, de fato, entender que aquela pessoa precisa de toda a sua entrega. Você tem que, de fato, mergulhar e dar tudo o que você pode dar. E para os líderes livres dos todos os 27 estados onde o Livre está presente, que gostariam de levar não só esse projeto, mas outros projetos pilotos tocados por líderes livres em outros estados, entre em contato com a direção nacional do movimento, entre em contato comigo na Diretoria de Políticas Públicas, e nós vamos estar preparando esses projetos, fazendo as devidas adaptações para que eles possam ser replicados em outras áreas similares, como as áreas em que a Carla Falcão aplicou esse projeto no Recife. E após ouvir o relato sobre esse projeto fantástico do Embaixadores de Zeis, vamos agora entrar para uma sessão que usa uma referência histórica que poderia muito bem ter inspirado o Embaixadores de Zeis, porque tem muita relação. É o Prêmio Ave Libertas. O Prêmio Ave Libertas destaca as melhores ações de ativismo dos colaboradores do Livres.
Para quem não conhece, Ave Libertas foi um clube de mulheres abolicionistas e liberais fundado pela costureira Leonor Porto em 1884. Em menos de um ano, as integrantes da Ave Libertas conseguiram a alforria de mais de 200 escravos. E após a abolição, os membros da Ave Libertas se dedicaram a alfabetizar ex-escravos e ajudá-los a conseguir emprego. E é com essa inspiração histórica que hoje vamos premiar a atuação de Carla Falcão, que está aqui conosco. Ela participou de audiência pública esta semana em Olinda sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte, onde foi hostilizada de maneira grosseira e terrível pelos presentes, alguns taxistas, inclusive pelo presidente da Câmara de Vereadores de Olinda, o vereador Jorge Federal. Muito feio, hein, vereador? Isso. Carla, conta como foi essa história. Então, desde 2016 eu tenho participado muito ativamente de todas as audiências públicas que discutem a regulamentação dos aplicativos de transporte, porque eu sou usuária dos diferentes sistemas de transporte da cidade, como não somente liberal, mas também cidadã. Eu quero ter liberdade para escolher, quero que as pessoas tenham liberdade para trabalhar, né? E aí, depois que passou a regulamentação nacional, os municípios, mais uma vez, voltaram a discutir a pauta e aí apareceram vários projetos esdrúxulos. E Olinda, o que aconteceu foi bem grosseiro, porque primeiro eles abriram para conversar com os táxis, depois com os aplicativos e, por último, a audiência pública. Só que eu sou enxerida, fui para tudo. Aí, na primeira reunião, eu fiz um vídeo criticando o projeto, publiquei nas minhas redes sociais, marcando o vereador, obviamente. Afinal de contas, se a gente está criticando, tem que dar o direito de resposta. E a reação dele não foi responder para mim diretamente. Ele começou a jogar vídeo no WhatsApp, dizendo que eu não tinha lido o projeto. Foi para o ataque pessoal. Essa tal de Carla Falcão. Essa tal, eu a própria, racha toda poderosa. Aí chegou no celular da minha mãe entrou em pânico, porque mataram um vereador recentemente em uma cidade da região metropolitana. Pernambuco é o lugar onde mais se mata pessoas envolvidas em política por causa de oposição, né? Nesse país inteiro. Minha mãe entrou em pânico. Aí, na segunda audiência, o vereador chegou até, porque ele tem o poder, né, do microfone, o poder da presidência, e começou a colocar o sermão dele. Eu particularmente, acho que conduzi melhor do que ele a audiência, porque quando chegava no discurso prolixo, eu tinha que dizer, a gente tem um acordo, a gente disse que ia ter uma metodologia para conduzir essa reunião. E aí, no final, eu disse, olha, vereador, é importante constar aqui na ata que aquele vídeo que o senhor mandou assustou minha mãe. E aí, mas teve a audiência. Na audiência, os motoristas de Uber, que tem uma liderança lá entre os motoristas, optaram por não ir, porque o clima é muito hostil. Só que o vereador soltou para mim a deixa, né? Você tem que participar, tem a audiência. Então, vá lá. Eu fui. No vídeo, inclusive. No vídeo, inclusive. Eu fui. Obviamente, não podia não ir. E aí, quando eu fui, o público era majoritariamente de taxistas. O vereador conduziu a reunião como se ele tivesse no momento para ele explicar o projeto dele, como se as pessoas não tivessem lido e como se as categorias não tivessem discutido antes daquele momento. Ele fez aquilo ali um grande palanque eleitoral para os taxistas que estavam presentes e que são da sua base eleitoral. E aí, todas as vezes que eu queria falar, eu era vaiada. O vereador me interrompia grosseiramente, algumas das vezes, e aquela coisa, com todo respeito, e aí logo em seguida faltava com respeito. Sabe? Aquele padrão clássico. E aí chegou um ponto que teve um motorista que foi se pronunciar e começou a gritar comigo, apontar o dedo pra mim. E aí, no final, obviamente, eu me pronunciei. Né? O vídeo tá até nas minhas redes sociais, pra quem quiser acompanhar. E também no site do Livres, em eusolivres.org. Isso, até no Twitter do Livres, já tá em todo canto. Negócio de louco. Então, assim, o que aconteceu foi de uma extrema grosseria, porque outras pessoas também falaram contra o projeto de lei. Foram 3 homens. Depois que eles falavam, era um silêncio. Quando era eu. E aí, qual foi a minha fala no fim da audiência, né? Eu cheguei e trouxe esse problema. Porque, primeiro, me acusaram de ser lobista da Uber, quando, na verdade, eu sou professora e empreendedora social, e é assim que eu declaro meu imposto de renda. Tá lá, transparente, todo mundo, inclusive, como eu prestei serviço público, os relatórios foram todos entregues, mesmo sem eu ser obrigada a fazer alguns relatórios. Eu fazia porque eu achava que era importante a sociedade saber como os processos aconteciam. E aí, peguei e disse no final que ali tinham 4 vereadores,
2 representantes do Poder Executivo, tinha a procuradora da Câmara. Todas essas pessoas viram eu ser assediada dessa forma e ninguém fez absolutamente nada. E aí eu levantei, sim, a problemática de mulheres na política, porque não é fácil. No final, a gente teve um taxista que chegou e falou assim, se não aguenta, por que veio? Aí eu tive que responder, vim. E aguento, agora eu não aguento calada, que é mais 500. E o pior é que as audiências públicas, como você estava falando, elas são palanques, elas são tratadas como palanques. É sempre um ambiente hostil e para a mulher é bem complicado mesmo. Aqui em São Paulo, a primeira que eu fui me arriscar a falar um textinho lá, o cara tirou o microfone da minha mão, basicamente, porque eu não podia falar. Eu era uma neoliberal doutrinada que tinha sido mandada lá para falar coisas horríveis. Para defender as empresas estrangeiras exatamente. Que tiram dinheiro. Se o Uber quiser dar crédito para Carla, eu acho até que vale. Ou para o Livres, para todo mundo. Amigo, daqui, eu não uso cartão de crédito, aceitando. aí eu me lasco, porque eu não tenho nem desconto nas corridas, entendeu? não Sou tá uma ganhando usuária nada que não pra tenho... Tô lá defendendo, mas não é Uber, não. Eu tô defendendo a liberdade de trabalhar e de escolher mesmo, né? Mas tem momentos que a intimidade da pessoa é muito violada. E acho que a gente precisa... E é um convite que eu faço, assim... Hoje temos eu e Mari como mulheres, mas você vê no conselho da gente só tem a Helena, só uma mulher. É um desafio que a gente tem de tornar esses espaços mais acolhedores. Né? Nossa presidente, linda, maravilhosa, a Liberdiva. Mas uma coisa que, lá em Pernambuco, por exemplo... Só registrar que no Conselho Acadêmico também temos a ilustre presença de Sandra Rios. Boa. Mas, assim, na parte de militância, lá em Pernambuco, a gente adotou uma medida, né? Uma conversa muito séria que a gente teve com os meninos, de dizer, olha, entrou uma mulher, nada de ficar chamando no privado para perguntar coisas da vida dela. Ela é um agente político ali. Eu não quero saber disso. E, assim, graças a Deus, lá em Pernambuco a gente não tem nenhum problema. Os meninos super me respeitam todas as meninas que estão no grupo. A gente tem Débora Bizarri, que é estudo de economia excepcional. A gente tem Gabi, que também é super atuante no grupo de estudos Frecaneca. Então, se eu fosse ficar falando das meninas brilhantes, que muitas vezes a gente nem ouve falar, eu passaria o dia aqui, mas eu acho também o trabalho que Cecília faz é muito bonito, porque o que Cecília aguenta, minha gente... Não, o que a Cecília faz na idade dela, eu queria que todo mundo que Estão siga a falando Cecília... da Cecília Lopes, do Rio de Janeiro. A própria... Eu acho que é muito importante trazer... E vale dizer que a Cecília tem 18 anos. 18 anos, escreve pra caramba, vai lá, traduz, corre atrás. Aliás, ô Cecília, um convite pra você, pra minha PUC aqui de São Paulo tá feito, porque a sua PUC do Rio dá uma liberdade maior, a minha aqui de São Paulo é um desastre pra isso. Pois é, Cecília, ela é uma Convite menina tá super feitíssimo. atuante, e assim, que faz coisa que muita gente que critica ela é incapaz de fazer, né, que é produzir. Produz pra caramba. Acabou de montar um grupo liberal na PUC, Lola né? também. Ela também lidera o Lola, né? Isabel Patterson é um clube liberal, é o primeiro clube liberal da PUC Rio de Janeiro, Clube Isabel Patterson. Ela acabou de inaugurar essa semana. Então, apareçam na página do Facebook, foi inaugurada, se não me engano, na terça ou na segunda-feira dessa semana. Acho que já vai ter um evento, mas a gente divulga para vocês no site também para poder acompanhar. E o link já está na página de Paulo Gontijo, que está aqui presente. Então, em resumo, foi isso que aconteceu, minha gente. E pelo amor de Deus, criem ambientes acolhedores para as meninas. E não façam o que os vereadores fizeram comigo. Se vocês estão vendo uma mulher sendo vítima de violência política, por favor, não fiquem calados. Vão para o enfrentamento, sejam parceiros dessas mulheres. Então, por favor, ajudem as mulheres a entrar na política, porque não é só uma questão de querer, é de ter condições mesmo. Carla Falcão, o furacão da liberdade. É um grande exemplo e por isso recebeu o prêmio Ave Libertas deste Livrescast. E agora vamos para a sessão Livres pelo Brasil. Então vamos ouvir os convites das nossas lideranças por todo o Brasil, convidando o ouvinte para as ações que serão realizadas. Olá pessoal, meu nome é Marise Chons, eu sou presidente do Livre Rio Grande do Sul e quero convidar vocês para a palestra A Importância da Liberdade Econômica para a Prosperidade e Inclusão Social, ministrada pelo professor Ronald Hilbrecht. Essa palestra, organizada pelo Livres Works, vai ocorrer dia 29 de maio, às 11h30, no prédio centenário da Escola de Engenharia da URGS.
E aí, aqui é o Felipe Klein, do Livro de São Paulo. Eu quero convidar todo mundo para participar da panfletagem que o Livro vai fazer na Marcha da Maconha no dia 26 de maio, debaixo do vão do MASP. Todo mundo de camisa roxa e liberdade na cabeça. Falou. Eu me chamo Júlio Lins, sou do Livres Amazonas e quero convidar todo mundo para assinar a petição pela redução da alíquota de ICMS da gasolina aqui no Amazonas de 25% para 18%. Estimativa de redução em 30 centavos no preço da gasolina. E acabamos de ouvir várias lideranças convidando para ações do Livres pelo Brasil. Mais detalhes você pode ver no nosso site em eusolivres.org. Tem lá a parte de agenda. Acesse, fique por dentro e participe do Livres. Vamos agora para o Momento Melchior. Momento Melchior é um momento de dicas culturais e hoje a gente tem quem, mano? Hoje nós vamos ouvir o depoimento do jornalista Eduardo Wolff, que é editor do projeto Estado da Arte, um projeto fantástico de jornalismo cultural do jornal Estado de São Paulo. E ele vai fazer um depoimento sobre o escritor Philip Roth, americano que faleceu esta semana e era um dos maiores escritores vivos do mundo. Vamos ouvir então. A obra de Philip Roth começa já sob o signo do sucesso e também sob o signo da polêmica. Adeus Columbus, o livro de 1959 com seus contos extraordinariamente hilariantes e impactantes, vence o National Book Award, um dos prêmios mais importantes do universo literário americano, mas também atrai uma crítica pesada contra o seu autor, acusado de ser um self-hating Jew por não retratar o homem judaico sob óticas idealizadas ou favoráveis, e sim como seres humanos, como indivíduos, com todas as mesmas mesquinharias, paixões, elevações ou baixezas que qualquer outro indivíduo de qualquer outro grupo. Essas acusações não cessariam por ali, porque justamente ao longo de sua carreira, Roth enfrentaria outros temas tabus, outros temas polêmicos, como a sexualidade, o erotismo e a própria ficção e a condição do autor no universo americano. Além disso, ao compor um imenso painel da América, como Roth faz, por exemplo, na trilogia americana, que englobam os livros Caseio com o Comunista, A Pastoral Americana e A Marca Humana, Roth disseca essa sociedade que tanto lhe encantava e pela qual ele tanto era apaixonado, ele era tão apaixonado, que são os Estados Unidos da América, de uma maneira ao mesmo tempo crítica e com um entusiasmo e um apreço pelo seu passado, pela sua história, pelas coisas da gente americana que poucos escritores foram capazes de fazer. Ao longo dos anos 90 e 2000, já com mais de 50 para 60 anos, Philip Roth produziu obras tão extraordinárias como o Teatro de Sabbath, que inaugura suas reflexões mais profundas sobre a morte, sobre a finitude humana, sobre como a sexualidade humana, nos estertores da vida, nos momentos finais da nossa existência carnal, nos momentos finais da glória corpórea que os seres humanos são capazes de exibir, funciona como uma espécie de elemento que traz o homem à consciência dessa sua finitude. Sexualidade, erotismo, finitude, amor, humor, retrato da América, foco no indivíduo, na sua grandeza e na sua baixeza, nos seus momentos mais elevados e nos seus momentos mais trágicos ou cômicos. Tudo isso nós encontramos na obra de Philip Roth, o escritor recentemente falecido, que merece justamente o título de um gigante das letras americanas. Acabamos de ouvir Eduardo Wolff. E Gontijo, você quer falar um pouquinho pra gente? Quer comentar? O Philip Roth ele é um dos meus autores favoritos, um dos meus livros. Tem um livrinho dele não muito grande, bom para quem quer começar a ler, né? Pegar botar em dia a leitura do Philip Roth, que é o Adeus Columbus. Também o Complexo de Portnoy é um livro muito forte, assim, a escrita dele é muito marcante por judaísmo, muito marcante por sexo, muito marcante por inadequação ao mundo e muito marcante por um isolamento do indivíduo monstruoso. É uma literatura profunda pra caramba, mas é um cara que vale a pena ser lido. Eu que sou de uma família meio judaica, apesar de não ser judeu,
Foi ótimo para tentar entender a relação com a minha família. E eu acho que é um daqueles autores que ficou um pouco com fama de pornógrafo, sujo e tal, mas que não é nada disso. Assim. Ele tem uma coisa um pouco Nelson Rodrigues de retratar a vida como ela é. E com isso estamos chegando ao fim do programa e queremos agradecer a presença de Diogo Costa, que já no avançado da hora está quase dormindo aqui, mas reunirá forças para dar um até logo para os bravos ouvintes que resistiram na escuta do podcast até esse momento. É isso aí, foi um binge podcast, né, quem chegou até agora. Obrigado a todo mundo e até a próxima, né? Não sei quando que vai ser a minha próxima, mas... E as redes sociais, estaremos né? Aí. Próximo da moda. E as redes sociais. Meu @é dgrcosta. Se tiverem algum comentário, alguma reclamação, podem me xingar por lá. O FAQ é lá. O FAQ é lá. Presidente, muito obrigado pela presença aqui. É um prazer estar aqui em Terras Paulistas. Faz sempre muito bem desse bom papo com os amigos. E o problema é quando junta a galera, o tempo passa, né, pra gente rápido. Pra quem está escutando o podcast, eu espero que também igualmente rápido. Queria agradecer a presença da Carlinha aqui com a gente, contando pra gente do projeto do Embaixadores, que é um projeto que eu sempre me emociono, que eu acho lindo, e você é uma super guerreira. Mari, gosto de Mari, gente, vocês nem sabem. Mas então, obrigada, gente, pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Sigam Embaixadores de Zeis, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, porque a gente é moderna, a gente tá em tudo. Também eu tô aí nas redes sociais, Carla Falcão, Carla com K, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então valeu, galera. Magno Cal, muito obrigado pela sua presença nesta segunda edição do podcast. Enfim, 00:30. Boa noite a todo mundo. Uma noite fria de São Paulo. Você vai ter isso cortado, óbvio, né? Quero agradecer também Victor Naya, nosso catatal, que tá sempre aqui com a gente, tá nessa terceira edição e ajuda a gente em tudo, a montar todo o projeto que tem por trás disso aqui. Mas é catatal com os protestos belo-horizontinos de Cláudio Chiquida. Pois é, rapaz. Você sabe que depois eu vou puxar no meu background pra saber da onde que surgiu esse catatal, porque eu realmente fiquei com dúvida agora. Quero agradecer de novo o Magno, a Mari, o Mano, o Diogo, a Carlinha e o Antígio, que são os dois convidados aqui do programa de hoje. E com isso, chegamos ao final da edição número 2 do Livrescast. Mas antes, mano, vamos lembrar o pessoal que vai ter sorteio do livro Criminalização, do Mark Thornton. Análise econômica da proibição das drogas pela LVM Editora. O link para participar é sorteio.lvmeditora.com.br e a condição para que tenha mais livros sorteados se a gente tiver 100 participantes, um livro. Se a gente chegar a 200, a gente vai sortear 2 livros. Se a gente chegar a 300, a gente vai sortear 3 livros. E semana que vem a gente anuncia aqui no podcast os vencedores. Então corre lá e se inscreve na campanha. E com isso, finalmente, agora sim, Mari, chegamos ao final da edição número 2 do Livrescast. Com produção de JV Leitão, Victor Naya, Lucas Lira, Alisson Augusto e Sara Mello. Coluna de Helena Landau e participações especiais de Leonardo Monastério, Carlos Góes e Eduardo Wolff. Trabalhos técnicos e edição de Soli Makoviak. E a apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghisalini. Estaremos de volta na próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn, sempre em @eusoulivres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe. Faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres!